E existe um estudo que foi publicado agora pela UDESC que aponta os impactos da pandemia nos hábitos de vida da população brasileira. E um dos dados que chama a atenção, obtidos, é sobre o comportamento sedentário, que aumentou de 14,9% para 29,8%. Então nós vamos falar agora mais sobre esse assunto com a professora do Departamento de Fisioterapia e dos programas de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano e em Fisioterapia da UDESC, a doutora Annelise Sonza, que publicou esses estudos e pode falar um pouco mais para a gente dessa mudança de comportamento que a gente vem vivendo e presenciando ao longo desse último ano de pandemia. Doutora, muito obrigado por atender a nossa reportagem. O que a senhora pode destacar desse ponto, desse estudo que foi publicado, do trabalho feito pela senhora? Perfeito, muito obrigada. A gente fica muito feliz de poder ter a chance de falar sobre esse assunto, porque realmente é uma grande preocupação, principalmente com os resultados que a gente obteve. Então, vocês imaginem que nós estudamos, né, ou investigamos o efeito da pandemia da Covid-19 em virtude do isolamento social, do lockdown, e nós tivemos dados que foram bastante alarmantes, né? Então, não só na questão do aumento do comportamento sedentário, mas também na dor e ainda no bem-estar psicológico, como, por exemplo, o aumento, né, que foi alarmante do estresse e da ansiedade. Nós investigamos em torno de 3.200 pessoas, destas, um pouco mais de 1.800 foram brasileiros, né? Então, em dois estudos que nós dividimos, através de pesquisadores, em torno de 10 pesquisadores do Brasil inteiro participaram. E então nós pudemos fazer uma análise dividida por macro-regiões do Brasil, considerando os aspectos populacionais. Então a gente fez um estudo na região Sul, Nordeste e Sudeste, para investigar então os efeitos do aumento do comportamento sedentário durante a pandemia. E uma das coisas muito interessantes que nós fizemos nesses estudos foi que, através de um desenho matemático que foi realizado nesse nosso estudo, a gente pôde predizer quais os fatores que estão estimulando o comportamento sedentário durante o lockdown ou isolamento social. E nós encontramos que fatores como, por exemplo, o tabagismo, o nível de prática de atividade física ou estar em isolamento social foram fatores que estimularam esse sedentarismo ou o aumento do sedentarismo. Interrompeu, né? Interrompeu o sinal. Deixa a gente ver se a gente consegue restabelecer para continuar essa entrevista com a doutora Annelise Sonza, justamente no momento que ela vinha falando para a gente. E que preocupante esses fatores, né? Porque você conciliar daí o sedentarismo, como ela falou da questão dos fumantes ainda, é algo que preocupa, né, doutora Annelise? Porque é uma combinação que chama muito a atenção justamente nesse momento que nós estamos expostos ainda a essa pandemia, né? Perfeito. Né? Em outras palavras, aqueles que são tabagistas, aqueles que têm uma baixa prática de atividade física ou que já eram sedentários, então tem a tendência de piorar todo esse cenário relacionado ao sedentarismo. Né? E é claro que já está muito estabelecido na literatura científica que o exercício regular ele causa uma série de efeitos desejáveis, com resultados benéficos claros para a promoção da saúde, o tratamento de doenças crônicas, melhora da expectativa de vida, né, além da melhora também da saúde mental, né, pensando em estresse e ansiedade, que pioraram, né, porque as pessoas passaram a ter medo, medo por si, por seus familiares, o medo da morte, a ansiedade, tudo isso foi gerado por conta, né, dessa situação toda. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Importante esse assunto a gente debater com a nossa audiência aqui também do Balanço Geral. E até uma próxima oportunidade. Imagina, agradeço também a oportunidade.